Fala, minha galera do Brasil, estamos começando mais um podcast, o podcast Café da Tarde, podcast semanal, sempre aqui com você. Eu sou Ricardo Augusto, sou o seu anfitrião, que estou sempre com você aqui, trazendo sempre convidados especiais, convidados, como eu sempre digo, que vão agregar as nossas vidas, né? O nosso podcast tem o apoio da Arte Viva Madeiras, onde você pode fazer aí placas de fazenda, placas para a sua propriedade, seja chácaras, sítios, né? Personalizadas aí com o nome que você quiser, o desenho que você queira, do jeito que você quiser, você manda a ideia que a Arte Viva Madeiras vai produzir para você. Além de tábuas de churrasco e mesa rústica, tá bom? Então fale com a galera da Arte Viva Madeiras e faça a sua encomenda porque é sensacional. Hoje o podcast está incrível, nós pegamos aí uma sequência de artistas goianos que levantam o nome do estado de Goiás aqui com a música regional, com o MPB, e hoje é o dia dele, meu amigo Pádua. Seja muito bem-vindo ao podcast Café da Tarde. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado ao seu público, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo e passando boas energias, porque isso é muito importante, né? Vivemos de momentos muito difíceis hoje em dia. Precisamos sempre dessas positividades todas. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz porque a gente tem mais uma oportunidade de falar sobre a carreira, de falar sobre a história de nossas vidas e, enfim, tudo que faz parte da história do ser humano, individualmente falando. E eu fico feliz que você tenha aberto esse espaço aqui para gente que faz música em Goiás e que moramos aqui, né? Porque muita gente é daqui, mas foi para outros lugares. E a gente persistiu aqui com todas as dificuldades. É justamente por isso que a gente precisa muito desses espaços como o teu aqui, para a gente conversar e passar para pessoas que de repente nunca ouviu falar na gente. Maravilha. Eu já ouvi alguns trabalhos seus, estava até ouvindo esses dias lá. Você é um cara que tem uma carreira de muitos anos, né? Uma carreira consagrada e sempre defendeu a boa música sertaneja no estilo de vocês, como veio aqui semana passada a Maria Eugênia e fez tudo isso aí. Mas, como você já falou, insistiu e persistiu aqui em Goiânia, mas eu quero saber o seguinte, você é goiano mesmo do pé rachado ou você veio? Sou goiano do pé rachado. Você fez uma colocação da coisa do sertanejo. A minha música não é, Não, não, sertanejo não. né? Você defende a música goiana regional, no caso, né? Eu nem colocaria, Ricardo, por esse lado. Existe essa coisa do regional, porque quando se fala em regional, a música fica muito localizada Fica muito centralizada, e né? não, ela fica, na verdade, ela recebe um rótulo que, na minha opinião, particularmente, ela não tem muito. Aham, Claro que toda música é de um lugar. Música do mundo inteiro é de algum lugar. Alguém mora em exato. algum lugar e é uma determinada região do, né? Se for na Califórnia, nos Estados Unidos, ou se for, enfim, Liverpool, é, tanto faz, Liverpool né? foi boa, Liverpool. Então, assim, é claro que o Brasil, gigante que é, a gente e a grande mídia se concentrou em Rio e São Paulo, e São Paulo e Rio, né, para ser mais preciso na ordem, e a gente acaba, o resto do Brasil acaba virando essa colônia cultural que, infelizmente, a gente depende desses grandes veículos, desses grandes centros para que se projete para o resto do Brasil. Você tem que sair de casa para ser visto na sua casa. Engraçado, e até hoje, mesmo com a força da internet, o São Paulo e Rio, como você colocou aí, continua tendo uma força muito grande, um impacto, né? Eu acho que é o vício da colonização, da coisa cultural mesmo, né? As pessoas ainda não desligaram muito. Você vê que as pessoas mais simples ainda não têm tanto acesso assim e ainda continua com os velhos hábitos, digamos assim, de ouvir o rádio, de assistir a televisão É, aberta, né? E o computador hoje é mais para uma geração que está aí na faixa dos trintinha para trás, né? verdade. Então, assim, é claro que a gente está fazendo um programa aqui que faz parte dessa Da tecnologia, dessa atualidade, né? nova possibilidade de comunicação, né? Exato. Isso é muito bacana. Mas a gente tem que considerar que, infelizmente, uma boa parte da população brasileira, por exemplo, ela não tem acesso a essas comunicações. Ou se tem, não sabe mexer muito, não sabe lidar muito, a coisa fica mais, né, na comunicação ali de um neto ensinando o avô, como é o meu caso. Eu tenho uma netinha de 8 anos, de vez em quando eu recorro a ela para resolver alguma coisinha que eu estou apanhando ali. Mas, enfim, deixando as brincadeiras de lado, a gente voltando para a coisa da música regional, a nossa música tem uma linguagem daqui que ela só é percebida quando a gente sai daqui, Sim. né? Eu fiquei uma época no Rio, Goiânia, fazendo Goiânia-Rio, depois Salvador, a mesma coisa. Eu andei pelo Brasil e cantei também em outros países e tudo. E você vai absorvendo essas culturas de alguma forma. E a minha música nunca teve, digamos assim, eu não vou dizer a pretensão não, mas o objetivo, né? O foco de falar só sobre as nossas coisas, por exemplo, né?
de ter essa coisa. Eu não tenho nada contra a questão do regionalismo, o que a gente conhece como sertanejo, e alguns amigos mais intelectualizados chamam de forma muito carinhosa de sertanês, Sertanejos. né, que abrange uma outra linguagem, abrange o jeito antigo de falar de fato, né? Então toda essa mudança foi acontecendo na música, e eu faço uma música que fala sobre o apartheid da África do Sul, fala sobre o frevo de Pernambuco, fala sobre a congada de Goiás, sobre a procissão do fogaréu, o Araguaia, aí depende muito da inspiração, do momento, e a minha música, eu costumo dizer que é uma história cantada. Aquilo que eu Exato. vivencio, eu costumo cantar. De forma bem simples, você estava me dizendo que é um forrozeiro. É, Eu tenho uma admiração muito grande pela música nordestina, principalmente. Esse ritmo se caracterizou do Nordeste, né? exato. No Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, principalmente. Então, através de Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Louro do Jacques do Pajeú e Pandeiro. outros tantos, né? Eu adoro os ritmos. Então, você pega um ritmo do Nordeste e põe uma conversa goiana, uma conversa mineira. Meu pai é mineiro, Aham. casado com uma goiana, que é minha falecida mãe, que é a Vila Boense. Então, essa mistura toda que é o Brasil e essa distância toda que a gente tem, se torna um pouco difícil da gente ficar definindo coisas. Mas a mídia e os business precisam de nomes, né? Então, É, os segmentos acabam ganhando. Ah, isso aqui faz MPB, isso aqui faz pop, não sei o quê. Para mim é tudo música popular. Existem as músicas que acontecem e as músicas que não acontecem, assim como os artistas, né? exatamente. E você tá falando essa mistura toda, como você falou, que isso é uma característica sua, né? Isso acaba entrando aí no seu currículo de artista, dessa forma de você conduzir as coisas. Você tá vendo, você tá acabando de falar agora que você pega uma coisa de uma coisa, pega uma coisa de outra e admira o forró e por aí vai. Isso acaba interferindo até na maneira de você se expressar, porque se você chegar no lugar conversando, o seu jeito de conversar é uma linguagem tão assim nacional que não dá nem para saber de onde você Sim, é. sim. Se o cara Porque a chegar, gente tem. você chegar num lugar, pessoal, esse cara aqui é goiano, não dá pra saber pela sua forma de É, falar, né? quando a Você gente fala muito preciso. assim, teve um. Até hoje, né? Porque a Goiânia se caracterizou muito na questão da música sertaneja. As pessoas rotularam a cidade, o estado, como uma referência da música sertaneja. Eu não tenho nada contra isso. Mesma coisa de você chegar a uma determinada região nos Estados Unidos, em Louisiana, e só rola o blues, só rola não sei o quê, entendeu? Ali só rola jazz e tal. Enfim, tem regiões que são características com seus ritmos, porque eles são oriundos de culturas mais tribais e de culturas mais antigas, né? No caso da música negra, que entrou forte no Brasil pela Bahia, É, na Bahia. né? A Onde tudo música começou, né? afro-brasileira, tudo começou. O mundo começou na África, É, né? As pessoas às vezes não consideram muito isso. Então tem a parte que foi para a América Central, para a América do Norte, para a América do Sul, como aqui a Venezuela, a Colômbia, principalmente, né? Em termos rítmicos, Cuba mais ali no centro, é, é, em Costa Rica, enfim, esses países absorveram muito a cultura afro, né? Na religiosidade e nos ritmos. E essas misturas todas foram sendo adaptadas pelas misturas que houveram. Nós tivemos misturas no Brasil assim muito, acredito eu, lendo as histórias, né? Porque eu não vivenciei isso e a história toda, infelizmente a história sempre ela vai sendo aprimorada com o tempo. Uma coisa começa de um tamanho e termina de outro, ninguém né? sabe realmente Exato. como é que é, né? Mas a gente percebe na cor da nossa pele, do jeito que a gente, na nossa comida, independente da região, que a gente tem muito mesmo da mistura afro, da mistura indígena e dos colonizadores portugueses e espanhóis e italianos, principalmente. Exatamente. Ô, Pada, você nasceu aqui em Goiânia e provavelmente na época que você nasceu, a música caipira, música sertaneja, né? Caipira que a gente fala lá É de chamada raiz, a né? A raiz, que coisa eu lá. sou apaixonado, gosto demais de Liu e Léo. Lá em casa eu escuto Liu e Léo todo final de semana tomando uma cervejinha, que eu gosto demais, né? Mas aí você é aqui de Goiânia. E aí eu queria que você É. falasse pro público também que tá tendo a oportunidade de conhecer você, por que você não foi pro lado do sertanejo e teve aí essa identidade sua de fazer a música sua, que é a música MPB, como você já falou que as músicas todas são músicas popular brasileira, mas a sua é classificada como MPB. Por que que você foi para esse lado e não pro sertanejo? Então, eu cresci ouvindo música caipira. Minha mãe acordava bem cedinho para fazer o café de meu pai, ligava lá o radinho, o que que tocava? Só tocava, não tocava outro tipo de música no rádio. Não existia, né? As emissoras AM, né? AM. E então, assim, você ouvia a programação, basicamente a programação da manhã
E no final da tarde tinha os horários, à noite, é moda de viola. Tinha cantores que tinham a voz do rádio, né? Tonico e Tinoco, Cascatinha, Ana, aí por aí vai. Belmonte, Amaraí. Belmonte, Amaraí. E Zilo e Zalo. Tudo. Essas duplas todas. Depois começou a aparecer Trio da Vitória, começou a ter aquela influência da música mexicana, com aqueles, né? Aqueles soul, que veio até o Milionário Zé Rico. Milionário Zé Rico. Né? Que eles faziam aquele instrumento que toca em pé, assim, com as duas com mãos. Os mariachos, né? Tocava harpa, e tinha os mariachos que fazia. Eu tive a oportunidade de gravar com Pedro Bento Zé da Estrada, programa do Hamilton Carneiro, grande amigo. Hamilton Carneiro, quer trazer ele aqui também, viu? Traga, que tem história. Ali tem história pra... Ele tem negócio de botar uma florzinha assim, Deus te põe a virtude, não tem um negócio que ele faz assim? Deus põe a virtude. Vou falar pra ele passar aquela folha em mim. A benzeção do final do programa dele, mas se mantém dessa forma. Mais rústica, mais tradicional, que a minha avó era benzedeira, fazia essas coisas, né? Eu cresci vendo isso. Então eu aprendi, lá em casa ninguém cantava. Então, assim, eu aprendi a ouvir música, eu aprendi música na igreja católica, que a gente era muito católico, e criança, as primeiras músicas que eu ouvi foram músicas sacras, né, da igreja. Posteriormente, ali 6, 7 anos, 8 anos de idade, eu fui ouvir rádio da minha avó. A gente morava aqui na 91, num terreninho bem comunitário, e só tinha esse rádio da sala da casa da minha avó. Então eu ia para lá ouvir, então eu ouvia as paradas de sucesso, já molequinho para adolescente, as músicas eram... A parada de sucesso já estava rolando Jovem Guarda, Beatles, né? Aquele começo de tudo ali. Passando pela mudança de tudo, eu né? ouvia tudo isso. Quando eu ouvi rádio, lá em casa não tinha uma referência de cantor, de alguém que tocava um instrumento. Nada. Ninguém só você? Uma coisa divina, eu não sabia que sabia cantar. Eu comecei a ouvir rádio e falei... aquilo me abduziu completamente. Chamava atenção, né? Me abduziu. Fui abduzido pelo rádio. Assim, pelas músicas. E eu queria cantar como as pessoas cantavam no rádio. Eu ficava imaginando como é que elas eram, né? Não tinha revista, tinha televisão, não existia essas coisas. Só no imaginário. E de família muito simples, né? Então a gente não tinha um acesso assim nas festinhas mais galadas e tal. Nos rolezinhos da época não rolava essas coisas. Então, assim, a gente tinha essa coisa de ouvir e imaginar e tentar fazer igual. A gente era um papagaio de pirata mesmo, como diria minha avó, arremedando os e a imaginação é uma coisa muito importante, viu, Padre? A música veio aí, eu descobri que eu gostava, mas morria de vergonha de cantar em público. Tinha esse detalhe, eu cantava para minha avó, para minha mãe, para meus irmãos, e se chegasse um primo, uma pessoa de fora, eu não cantava, eu tinha vergonha. É mesmo, velho? Isso foi até... Então a arte, porque eu sou desenhista também, né? Eu estudei mais desenho, artes plásticas do que música. Então nessa época eu fui pro desenho, na escola já, né? Alfabetização. Eu descobri que o desenho era uma coisa bacana, que eu também não tinha a menor ideia que eu sabia. E fazia as coisas assim que eu via, tentava, enfim. E o desenho não precisava aparecer em público, não precisava subir no palco. Só em off. Eu ficava só quietinho ali fazendo. Então o desenho se manifestou um pouco mais forte nesse primeiro momento do que a própria música. Então, assim, eu não fui para a música... E ouvindo essas pessoas todas, você me perguntou por que eu não fui para o sertanejo, ouvindo essas músicas todas, eu descobri a música nordestina, por exemplo. Tinha um programa de rádio, Conrado de Oliveira apresentava na Rádio Brasil Central. E esse programa dele era um programa de 1 hora e pouco, só com música nordestina. E eu descobri esse programa no rádio e comecei a ouvir a música nordestina que eu não conhecia. Eu conhecia a sanfona da Folia de Reis e perto da minha casa, 2 casas depois da nossa, tinha uma dupla caipira. Eu não sei o nome dele, só sei que um chamava Penacho. Penacho, igual o nome do amigo meu na Bahia. Eu sei que ele era criança e tal. E eles cantavam. E eu ficava ouvindo de longe, tinha uns fundos de quintais assim, é só cerquinha de arame, então dava para, beirando ali o córrego do Botafogo. E eles cantavam de vez em quando lá, e de vez ou outra aparecia uma folia, né? E chegando na casa e tudo, né? E o pessoal tocando do jeito deles, que cada região também tem uma forma de tocar. Você é da Bahia de onde? Eu sou do extremo sul da Bahia. Extremo sul da Bahia? Já na divisa ali do Espírito Santo. Você tá ali, lá em Mucuri, não? Mucuri, eu sou de Mucuri, ué. Que legal. Eu sou de Mucuri. Já fiz show lá em Mucuri. Você tá brincando, moço?
Sou de fiz show lá em Mucuri. Mucuri. Ó a galera de Mucuri aí, ó. O Pádua já foi aí, Opa, viu? pois é. Tinha uns amigos, a gente ia pra Nova Viçosa, que tá ali do lado. Ah, você tá de brincadeira, rapaz. Nova Viçosa do Nova lado, Viçosa 28 era a nossa km. praia. 28 km de Mucuri, ué. É mesmo, pois é, 28. Rapaz, Você mas conheceu, que então você coisa, conheceu hein? o Celinho da Barraco 2 lá dos... Ah, eu, às vezes por nome assim, mas eu conheço muita gente, cara. Pois é, já tem muito tempo também, né? É, A aí gente às depois vezes... não voltou mais. Assim. A Caramba! família ia todo janeiro pra lá, nossa família. Rapaz, você tá Família da minha brincando em esposa. Mucuri, rapaz? Na verdade, a gente ia para Nova Viçosa. Como é que eu fui parar em Nova Viçosa? A família da Cláudia, da minha esposa, ela sempre gostou muito de viajar para o litoral. Chegava janeiro, eles iam mais para o litoral sul, assim, sudeste, né? São Paulo, Santos, ali. E quando a gente se casou, eu falei, gente, vamos conhecer o Nordeste, que tem coisa mais interessante, assim, pro meu gosto. Eu não sou muito fã ali daquela bagunça de Guarujá. É bonito, é legal e tal, mas lá a água é melhor, a comida, enfim. E a gente começou aí, convenci a família do meu sogro, e uma trupe mesmo, era 3, 4 carros, a gente ia todo mundo de carro. Que coisa, E aí a rapaz. gente ia pra lá e começando. E eu conheci, cantando num bar em Goiânia, chamado Jotas, o menino que vendia camarão pro bar, um dia parou assim, começou a me ver chamar Celinho. E ele falou, Padre, você não quer fazer lá um dia que você vai viajar com sua família? Vamos pra lá que você aproveita e dá uma canja lá na minha barraca. Faz alguma coisa lá. E a gente se conheceu assim, eu não conhecia ele. Falei, beleza. Arrumamos uma casa para ficar, fomos para lá. Era bem simples, Nova Viçosa. Não tinha um hotel Goiás ali, tinha não sei mal o que. Nova Viçosa é uma cidadezinha bem pequena, né? Uma cidade bem Agora pequena. está bem mais desenvolvido do agora que nessa desenvolveu mais. época. Isso foi no final dos anos 90, né? Foi, final dos anos, segunda metade dos anos 90. Ali em assim. Mucuri, agora acabou de acontecer a festa a festa que acontece, a festa da cidade agora em outubro, que é aniversário da cidade, 200 e não sei quantos anos. Massa. E eles fazem também o forró do Peroá. Mas enfim, Aí, bacana. nessa história toda, a gente caminhando por ali, um dia a gente foi parar lá na praça de Mucuri, o pessoal falou, vamos fazer um show aqui? A gente tava com a banda, a gente tava com a banda toda, fomos na prefeitura, todo mundo de biquíni, Eu conversando com o prefeito, vamos embora, fazer um negocinho naquela pracinha lá, de improviso, não foi? Show, assim. Ali tem duas praças, tem a Praça do Banco Bradesco e tem a Praça da Igreja, não sei qual que você foi. Foi aquela mais beirando o mar ali, né? Ah, deve ser a praça perto do Banco Eu não sei o Bradesco nome, é uma mesmo. pracinha ali, não sei o nome. Mas enfim. Ou a praça do fim da Avenida Que Petrobras, coincidência boa. A gente andava muito por ali durante muito tempo. E a minha música veio dessa região do Brasil. Então teve essa interferência para você vim do incorporar, rádio, né? Claro que não foi só isso. A minha avó tinha as cantigas dela lá. Minha avó era uma analfabeta de pai e mãe, criou 16 filhos, né? No interior de Minas Gerais, depois no interior de São Paulo, antes de migrarem para o estado de Goiás. Família do meu pai. Meu pai nasceu lá na Serra da Canastra, ali na nascente do Rio São Francisco. Ali naquela região de Formiga, por ali, Piuí. Então, assim, as cantigas que se cantavam por lá, às vezes minha avó sussurrava, minha avó não cantava, assim, minha avó mascava fome, fazia fogar a lenha. Isso tudo aqui em Goiânia. Parece que quando a gente fala, você fala, bom, isso aí é personagem de Guimarães Rosa, né? Aquela coisa mais... folclórica. Não, cara, dava tudo ali. Essa cultura veio com eles pra cá e a gente vivenciava isso aqui. Então tem também a questão... Minha música veio daí, depois meu pai gostava muito de samba, eu comecei a ouvir samba, também me aventurei. Né? É uma mistura. Enfim, a gente tem vários podcasts para poder... Tem aí, rapaz, aqui da história, que a Maria Eugênia me falou, não, o Pado o cara é danado. E outra coisa, aí, antes de você ingressar na música, ingressar no desenho, você também teve algum outro tipo de atividade? Ou como é que foi? Sempre você foi assim, esse cabra artístico mesmo? Não, eu sempre quis fazer arte, mas meu pai chegou uma época que eu era molecão ainda e falou, pai, eu quero cantar. Ele falou, não, isso é serviço de homem. Vagação serviço sério. Vagação serviço, é serviço de homem, não vai trabalhar, homem que é sério, pega cedo, larga tarde. Falei, tá danado e tal, e fui, mas meu pai se aposentou como mestre de obra, meu pai começou a ser vende pedreiro, novinho, depois que foi pedreiro a vida toda, depois metade da vida dele mestre de obra, ele era um mestre de obra muito dedicado, uma pessoa ele tinha muita cultura na área da construção civil. Ele era um cara competente, uma cultura né? prática, né, de experiência mesmo, ele era muito requisitado, não é porque ser meu pai não, o velho Sebastião, que graças a Deus está com 90 anos hoje vivo aí. Então, assim, eu fui trabalhar com ele, trabalhei de servente de pedreiro, falei, vamos lá, pegar.
E eu trabalhava... Pensa um serviço ruim, estudava à noite. Ruim? Ave Maria. Rapaz, Nem me lembro que eu passo mal. como diria minha avó, ruim é arroz com fumo. É. Aquilo é horrível, né? Aquele é horroroso. É, rapaz. E não tinha esses recursos tecnológicos também, que hoje já tem umas máquinas. Umas assim, máquinas, umas aquela enxada ali maior. Você bater um concretão ali na enxada. Juntava 4, 6 ali pra... Primeira vez que eu trabalhei nesse trem, eu tive pra dormir e tomar dipirona. Deu uma febre desgramada, rapaz. Deus me livre, eu não gosto nem de lembrar desse trem. Mas muito. Aí fui, trabalhei com ele, como eu tinha essa coisa. Meu pai falou: você gosta de desenhar, então você não vai arrumar um negócio de pintor de parede. Lá na obra, já tinha obra mesmo, quando estava finalizando a obra, me apresentou um amigo dele que era pintor, chamado Cecílio. E eu fui trabalhar. E gostei. Aí trabalhei muito tempo na época fazendo um ginásio, estudava à noite. Eu tinha 20 minutos para chegar correndo, porque naquele tempo você trabalhava até às 6 da tarde. Tinha H5, era 6 e corria, pegava o buzu, ia para casa, ia, o dedo sujo de tinta e ia para a escola. Era assim, assim eu comprava meu material, assim eu comprava minhas revistas e posteriormente pegando violão emprestado de amigo para tocar, porque eu não tinha violão, inclusive. Você também foi autodidata, você não fez isso, não estudou música, violão nada. Pela minha estatura, eu sou baixo didata. Mas olha só, e tudo isso, então assim, mas a música sempre assim, no pensamento. Eu comecei a trabalhar assim, oficialmente falando, trabalhei numa fábrica de farinha, trabalhei numa fábrica de sandálias, que era de um chinês chamado Chao Tocheng, que falava nada em português, era uma figura. Me ensinou muito a questão de postura, sabe? De como trabalhar, assim, num balcão desse aqui, você não podia fazer isso aqui e tal, encostar. Então, tinha tudo aí. No final da tarde, ele nos ensinava movimentos de Kung Fu, que era muito legal. Ele tirava meia horinha todo dia. Enfim, esses trabalhos que eu tive, na fábrica de farinha, eu lembro até hoje. Era eu e o Juraci, um amigo nosso, a gente ali na prensa, fazia polvilho e farinha. Muito menino, adolescente. Chega negócio de rodar aquela roda assim, um rodava do lado para poder correr, depois para poder o motor. Não, esse não tinha motor, não. A prensa era grandona, aquela que eles substituíram. E como é que ralava essa mandioca na época? O jegue por nós. Sabe? Aquela que você ia rodando assim, botava o saco todo moído lá, né? Ralado. E ralava onde? Ralava com o quê? No ralo mesmo, como é que era? Acho que eles tinham uma máquina lá. Quando eu entrei, tinham, acho que 4, 6. Era caseira, era uma produção caseira de fundo de quintal, mas vendia bem, né? Fazia muita farinha. E era do pessoal, tinha umas conterrâneas suas baianas que morava pertinho, elas faziam parte da torragem da farinha, né? Pegar aqueles pauzinhos, jogava pra cima e tal. Enfim, eu trabalhei nisso tudo até chegar no jornal como cartunista. Eu fui cartunista durante muitos anos, aí já começando a me veredar também pelo lance da música, tocando em bar. E um detalhe interessante essa questão do Bahia, que você é o pioneiro em Goiânia em músicas de bares aí ao vivo, né? Você é um dos pioneiros ou o pioneiro? Não, o pioneiro seria muito... apesar da aparência, né? Apesar da aparência de Papai Noel, de barba branca e tudo, eu não tenho essa idade toda, não. Você defendeu essa bandeira, né? Sim, até porque as coisas começaram a acontecer em Goiânia, em termos de vida noturna, no final da década de 60 para a década de 70. Mas isso se consolidou mesmo na segunda metade dos anos 70. Ou seja, 75, 76 começou a se consolidar mais. Existia outros artistas que o Fernando Perillo já tinha começado na noite, Bororó, Gustavo Veiga, essa galera já estava fazendo antes que... Só que, como eu comecei em bar de periferia, eu tinha os bares ali da Tamandaré, naquelas regiões ali que eram os bares mais galados, eu comecei a tocar em bar de periferia, ali fui me adestrando, fui fazendo o exercício da música na prática. E naquele tempo a gente tocava de terça a domingo, não tinha esse negócio de só fim de semana. A gente praticamente era um operário da música, só folgava a segunda. E eu trabalhando em jornal, tinha que dosar esse tempo. Muitas vezes eu saí 1h da manhã do barzinho e fui para a redação do jornal, porque os jornais fechavam no final de semana e eu tinha que estar na redação, porque não existia essa tecnologia, né? De computador, internet, WhatsApp, eu mando lá de casa. Não tinha como. Você tinha que estar na redação até o jornal fechar. Eu trabalhava mais em jornais semanários. Os jornais diários que tinham aqui também era a Folha de Goiás e o Popular, que tem até hoje. Tem até hoje. A Folha, depois de muito tempo, foi comprada pelo pessoal do jornal que eu trabalhava, que era 5 de Março, que virou Diário da Manhã depois, com Batista Custódio. Enfim, essa história toda eu participei ainda molecão, ainda, né? Já adulto, tocando na noite. Eu comecei muito cedo na noite. Mas oficialmente mesmo assim, que eu para pegar o meu primeiro cachê foi 78.
1978. Eu peguei meu primeiro cachê, assim. Eu já trabalhava Grana em jornal. viva. Eu já trabalhava em jornal. Hoje era Em Pix, jornal né? eu tinha um salarinho e tal, que dava para segurar a onda. E eu não tinha tempo para estudar. Não é desculpa, não. Eu não tinha. Eu trabalhava. Eu tinha amanhã para dormir. Eu chegava em casa 4, 5 horas da manhã. Eu tinha amanhã para dormir. 1 hora eu estava no jornal. 8 horas da noite eu estava no bar. E eu não tinha essa tecnologia igual tem hoje. Quem quer estudar vai pro YouTube, tem professor Não online, tinha. né? Eu comprava as revistinhas Vigu, né, que é violão e Aham. guitarra, para poder estudar violão. E tinha um amigo que vinha do Rio passar férias. Todas as vezes que ele vinha, ele me dava aula, né, presencial e deixava uns exercícios para mim, que me ajudou muito nesse primeiro momento. Porque, na verdade, eu sempre fui muito mais cantor, sabe, Ricardo? Uhum. Eu nunca me dediquei ao instrumento, não. Uhum. Sempre focou mais na questão de cantar. Eu gostava mais de cantar. Tanto é que eu me autodenominei cantador. E qual é a diferença do cantor para o cantador? Eu acho que o cantador tem uma forma diferente de expressão, ela é mais livre, ela é mais. Ela passeia mais Um negócio mais temático também É, parece, né? não que o cantor seja aquela coisa engessada, não é isso. Eu não me vejo o cantor, o crooner, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, não. Aham. Eu sou um cantador, eu sou uma pessoa que canta o menestrel. Certo. Aquela pessoa que você conhece bem na sua terra, tem muito. Eu sou muito amigo de Alomar. Não sei se você conhece, é um baiano lá de Vitória da Conquista, famosíssimo. Vitória da Conquista, eu já conheço outros cabras lá. Xangai. Tem um monte de gente aí que é dessa vibe da música mais regional que eu conheço no Brasil. Se alguém perguntar o que é música regional, fala Elomar. Certo. No Brasil na minha opinião. As outras músicas são músicas populares. Sai de uma região e vai pra outra e o pau quebra. Agora, ô Pádua, Diga. e você também, a sua época, né? Como você já falou, não é porque você tá aí com essa onda de. Que você mesmo falou negócio de Papai Noel, que você é um camarada antigo. Mas a sua época tinha também uma coisa assim. A música tinha uma coisa mais brilhosa, vamos dizer nesse sentido, porque tinha muitos festivais musicais, o qual você participou de vários e foi campeão. O que aconteceu com os festivais? Hoje não está acontecendo mais festivais, não acontece com tanta frequência, ou como é que tá você que é dessa área e já participou de vários? Não, eu até posso fazer uma correção aí. Eu não participei de muitos assim. Até porque eu achava que festival. Primeiro que a música para mim era uma profissão. Uhum. Era um ganha-pão. Eu coloquei isso no meu foco como dessa Como forma. você falou, tinha que ser de terça a domingo, né? E eu trabalhava muito na noite. Eu não era um compositor assim de fazer muita coisa assim. Eu sempre fui um compositor muito preguiçoso, muito devagar. Minhas músicas saem assim. Às vezes eu tô como agora mesmo. Eu vou gravar um álbum novo e as músicas ainda estão sendo terminadas. Tem algumas prontas que eu fiz aí, É principalmente quase um improviso, né? Quase. às vezes já aconteceu, terminar a letra no. E eu gosto dessa coisa, desse O desafio. inusitado, né? Se eu não for, se eu não for catucado, se eu não for desafiado, você tem que fazer, vai gravar amanhã, aí eu faço. Aham. Mas eu sentar aqui e falar, eu vou ver o que É um que sai, estímulo, né? não sai. Não sai, porque às vezes acontece. Eu faço uma viagem, aí volto, tive uma ideia e tal, fica ali. E às vezes não termino naquele momento, mas ela não. E às vezes eu nem gravo quando vou fazer de novo, ou então gravo no celular, quando eu vou ouvir de novo, falei, não tem nada a ver. Essas coisas. E o festival, ele ainda acontece em muitos lugares. Acontece, né? A Bahia tem muitos festivais no interior. Tem um festival legal lá em Botirama, que eles fazem na semana do aniversário da cidade. Em O Minas Botirama Gerais. fica perto de Barreiras, né? Fica aqui já. A gente chama de o Grande Goiás. Certo, o Grande Goiás. A Bahia que não foi Goiás, né? Agora, Minas, eu acho que Minas também tem mais um pé nessa questão, porque Minas é uma região assim Tem muito muito cultural, né? interior de São Paulo. Mas o festival, esse festival que a gente traz na memória, que revelou grandes nomes, ele deixou de ter aquela, não é importância, mas ele deixou de ter aquela configuração por conta de tudo isso que a gente vivencia hoje, né? Tem muitos festivais na internet, mas são festivais online, você manda um vídeo com a música, sabe? Não tem aquela mesma espera, né? Agora, Aquela o energia. festival da concorrência, particularmente, eu nunca fui muito fã. Eu participei de alguns. Certo. Mas, assim, pelo tamanho da minha estrada, foram muito poucos. Foi pouco, né? Porque eu achava que a competição em si, ela não era uma coisa muito saudável, não. O mais legal do festival, quando eu ia, ou ia para assistir, ou às vezes participava, para conhecer realmente as pessoas. Como a gente não tinha internet, como a gente já disse, tinha nada. Você não sabia quem era quem, Aham. a não ser que a pessoa estourasse no rádio ou na televisão posteriormente.
Você conhecia as pessoas pelas coisas que ela tinha, pelas oportunidades. Na noite ninguém tocava trabalho autoral, praticamente. Então você ia ver um amigo tocar num barzinho, você não ouvia a música dele, muito raramente. Então, os festivais é que você ouvia as coisas que as pessoas estavam fazendo, que estilo que Porque o era. festival tinha que concorrer com a música própria. Tinha que ser música própria ou Música. não? Ou não necessariamente. Depende, tinha festival que tinha a parte de interpretação, as pessoas cantavam uma música conhecida e concorria como intérprete, né? Tanto cantora como cantor. E a parte, o festival de inédito, músicas de autorais, né? Esses festivais, a maioria dos festivais tinha essas duas configurações, esses dois formatos. Tinha o melhor intérprete de música já conhecida, o cara chegava, cantava Roberto Carlos, enfim, a cantora, e ela se inscrevia na categoria de intérprete, né? E é claro que às vezes tinha intérpretes que cantavam uma música inédita de um compositor que não cantava, Certo, mas ele concorria como autoral. certo. Então, assim, tinha prêmio para o melhor intérprete de música autoral, melhor intérprete de música masculino, feminino, melhor instrumentista. Depende do festival. Os festivais E maiores cada um tinha suas regras, né? tinham suas regras, mas em geral os festivais tinham essas duas configurações. Música autoral e intérprete de músicas conhecidas, que era um concurso de crooner praticamente, né? De cover, não sei. Então era assim, e a gente tinha espaço para isso porque a gente não tinha outra forma de conhecer os trabalhos, nem de mostrar o próprio trabalho. Porque tinha muitos artistas que não eram profissional da música, não vivia da música. Uhum. Eles eram grandes compositores, mas estudou, era arquiteto, outro era médico. Eu conheço, tenho amigo assim, e outro era não sei o que. Ele não ia para a noite tocar porque também precisava do exercício da música do dia a dia. Não tinha outra atividade para E a música demorava muito. ganhar o seu dinheiro, Demorava a para vir renda, sustento. né? Vir renda. Às vezes a música era. Demorava. Barzinho a gente não ganhava nada. Assim, você É tinha que antigamente era barzinho e o show corporativo. Não existia esses grandes espetáculos que tem hoje, né? Os grandes shows quem faziam eram as bandas de baile. Por exemplo, formatura, né? A festa de 15 anos, aí tinha muitas bandas de baile que tinha maior estrutura. A gente não tinha equipamento de som aqui para poder locar e falar assim, eu vou fazer um show ali na casa do Ricardo e vou locar um equipamento do... Do Caio Paca. Isso, entendeu? Ele vai lá e ele faz o PA, faz o monitor, faz todo o rider. E não rola. Aqui a gente não tinha opção. Quando você ia fazer um show muito grande, que você queria lançar seu trabalho, num teatro, em algum lugar assim mais galado, você tinha que contratar uma banda de baile para te acompanhar, porque também não tinha músico avulso. Muito raramente você encontrava um músico avulso. Era Quando todo mundo. encontrava, tinha que ver se era bom, né? Tem isso também, Não né? tinha, o cara já estava se virando ali. Os músicos que tocavam legal, que tinha equipamento legal, que faziam um arranjo legal, que davam um corpo para música, eram todos de banda de baile. Uhum. As Já bandas, estavam contratados, né? e você contratar uma banda naquela época era uma fortuna para poder. Os festivais faziam isso. Aham. Eles contratavam as bandas, usavam o equipamento das bandas e as bandas acompanhavam os compositores, que caso eles quisessem. Uns queriam só violão e voz, não, vai eu só violão. Ó, tem uma banda aí pegava a banda ensaiava, mandava uma fitinha cassete. As coisas funcionavam desse jeito, né? Então era Certo. bem complicado. Pado, e agora falando da sua carreira, você também gravou. Você está agora com um projeto fazendo com o Tom Cris, vamos falar desse projeto também. E você já regravou também música de outros artistas, você regravou música sua Sim. também. Eu queria que você falasse aí da música do Pádua, da sua música que você considera que ela teve mais notoriedade, uma música que você tem como seu carro-chefe, uma ou duas aí é seu critério, é você que vai falar sobre esse trabalho seu. A música Carro-Chefe de Pádua eu fiz em 87, que virou um carro aqui, pelo menos aqui em Goiás e tal, em alguns outros lugares. As pessoas que me conheceram na noite, uma determinada época eu formei uma bandinha para me acompanhar. Eu digo bandinha porque era uma coisa bem modesta mesmo, era mais percussão e tal. Eu denominei a banda assim de brincadeira de Asa da Cobra. Minha avó vivia falando que Deus não dá asa à cobra. Aham. E eu, com a minha ousadia toda de enxerido, botei nome de Asa da Cobra da banda, só para dar um nome, para identificar. Então era Pádua e Banda Asa da Cobra, que era uma banda minha. E nessa banda foi cantar uma amiga que chamava Indiara Machado, que nós infelizmente perdemos esse ano, em fevereiro. A Indiara cantava comigo e fazia os vocais, né? Fazia back e tocava umas percussões também. Era ela, meu irmão caçula na percussão e um outro menino fazendo um ritmo ali. No começo da banda era assim, depois tinha baixo, batera, tudo. A banda cresceu. Modernizou. Eu fiz essa música para ela de presente. Falei, Indiara, eu vou fazer uma música para você cantar. E ela cantava alto, a voz mais aguda, né? Porque só para dar porque naquele tempo a gente tocava 4, 5, 6 horas sem direto.
Quando o pau quebrava, como se diz assim, Não tinha era esse negócio de dar brincadeira, não, né? intervalinho, não. A gente mandava direto. Hoje tem os intervalos, o cara para pra quebrar uma cachaçinha e tal. Isso. E, enfim, aí eu fiz essa música pra ela e a Louca Magia, a música que hoje todo mundo pede pra cantar nas minhas apresentações, a Louca Magia, que foi a música que eu fiz pra que ela cantar, pra uma mulher cantar, na verdade, uma voz feminina, no caso ela. E essa música a gente começou a tocar no bar antes de ser gravada e as pessoas começaram a gostar pelo jeito que ela fazia um jeito meio rasgado, assim, meio Elis Regina, sabe, e tal, é uma balada e tal. Uma música bem simplória, de fala dessa coisa mágica de cantar. E essa música colou. Quando a gente gravou isso foi em 87, quando a gente gravou num disco em 88 para 89, que a gente lançou, a música já era bem conhecida na noite goianiense, particularmente, e em algumas cidades do interior. E aí ela mesma gravou no meu disco, né? Foi o meu primeiro LP chamado Voo de Cantor. Essa música virou um hit. Depois eu fiz gravações, tem Você gravações. também gravou ela? Gravei. Você quer fazer um pedacinho dela pra galera conhecer como é que é a harmonia dessa moda? Tem várias. Eu acho que vai dar pra nós captar o violão, e não vai? Ô, Caio? menino. Acho que vai dar, vai dar pra captar a viola. Essa música, Ricardo, ela tem várias versões. Até ontem o Chechel tava. Ontem o Chechel tava num lugar e mandou a versão de samba, que já foi gravada em ritmo de samba. De samba. Mas ela é assim. Louca magia, tem essa coisa de poder cantar e voar bem mais além do que se possa pensar. Casar a dor e o riso, se viver é preciso pra morrer de paixão. Achar um jeito secreto de penetrar no concreto, entrar no seu coração e te levar, voar comigo nas asas do som, pousar de leve na casa do dom, beber na tua fonte e ver como é bom. E por aí vai. Coisa linda, rapaz, maravilhosa. Olha, muito boa essa música aí. Lá na Bahia a gente ia muito nesses barzinhos que fazia. Porque lá rola muito, cara. Muito MPB. Rola, os caras que bem. fazem aí, eles tenho fazem muitos amigos, assim, que são compositores, que moram, que são da Bahia. Eu tenho uma identificação muito grande umas com a melodias Bahia, muito sabe, bonitas, viu, Ricardo? cara? O seu estado, particularmente com Salvador, que eu tenho muitos amigos, já aluguei apartamento lá, fiquei lá fazendo temporada. Coisas pequenas, assim, mas que valeram muito a pena. Pequena que eu digo assim, em termos de tempo, né? Foi uma época, assim, que eu tinha bons contatos lá. Fui convidado até para cantar em trio elétrico. E De acabei, falei, Osmar e de olha... Dodô. Não, acho que era de Reinaldo. Reinaldo chamava Papaléguas. Ih, conheci demais esse trio ali, Papaléguas. Tinha o Né? Papaléguas, tinha o Tapajós. De Tapajós. É. E ele estava fazendo um Loucura, concurso para cara. descobrir um cantor e um amigo mostrou um LP. Esse LP que eu falei que gravei com essa música, né, que a gente era cantando. Aham. Ele ouviu essa música e eu acho que um outro trabalho também já em CD. Enfim, eles queriam que eu fosse lá cantar. Eu falei, cara, eu não sou. Eu adoro o trio elétrico, acho lindo aquele som. A minha Você até vibe. parece um cara assim meio da Bahia, o seu jeitão, pô. A minha vibe mesmo dessa coisa de cantar na noite sempre foi. Eu fiz muito sucesso aqui numa determinada época com essa banda Asa da Cobra, justamente por isso. A gente não ia pra bar pra poder ficar fazendo fundo musical pra neguinho beber cachaça, não, velho. A gente ia pra, Né? pra derrubar, a gente ia com os dois pés no peito, velho. Era chegava e pai, vambora, e o bar levantava e a gente tocava. Tinha a parte mais, entendeu, mais dolente, né, mais tranquila, para as pessoas dar um beijinho, fazer um xixizinho. Mas tinha a hora Mas do balanço. Não, a gente, e eu fui manchete aqui algumas vezes, assim, até me assustava, porque não era exatamente a minha proposta, mas acabava acontecendo. Naturalmente. Porque eu contava piada, eu falava, e eu sempre fui uma pessoa que, sim, eu sempre fui muito franco. É claro que depois você vai ficando mais experiente, você vai tirando um pouco, porque às vezes O povo não está preparado, né? Acabou que eu era meio sem educação no microfone, sabe? É, né? Quando rolava um negocinho assim, mal educado de lá, eu mandava um mal educado de cá.
E corria certos riscos às vezes, mas nunca tive um problema, Ricardo. Nunca, É. nada, nenhum senão. Já toquei em lugar esquisito. Falei, hoje, daqui hoje não escapo, não. Daqui hoje sai no paletó de madeira. Hoje o bicho pega. Mas enfim, não era a questão de querer aparecer ou de querer impor um trabalho, não. Era assim, a gente sempre foi uma pessoa muito. Eu mesmo me considero uma pessoa muito simples no que eu faço. E considero que eu faço uma coisa muito honesta, muito direitinha. Eu busco isso, né? E eu acho que todo artista também. Claro, a gente tem os altos e baixos da vida da gente. Tem problema de garganta, tem, enfim, tem as questões pessoais da gente. Mas a minha música sempre foi muito para cima. E isso fez a minha história como goiano, como goianiense que sou, assim, a minha história um pouco diferente. E ela foi diferente, não sei se tão diferente assim, mas ela se tornou um pouco diferente justamente porque eu busquei tocar coisas que não eram muito habituais de tocar no barzinho. Eu fui buscar outros repertórios, outros artistas, e isso fez a diferença nesse momento. Talvez fossem músicas mais simples, de harmonicamente falando, mas eram músicas que tinham mensagem, eram músicas que tinham um propósito. E a gente fazendo isso direitinho, se você não fizer uma coisa, o arroz e feijão bem temperadinho, bem direitinho, bicho, não vai prestar. Exatamente. É só arroz e feijão? É, mas vamos caprichar aqui, né? No salzinho, Tempero e tal, ali né? no alho, né? No negocinho, que vai ficar. E bota um ovo frito em cima. Porra, velho. Ô, Pádua, Acabou. rapaz, olha, nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo, Mas cara. depois começou Olha, agora, o que é aconteceu? incrível. Olha, aqui, O cara esse conversa. podcast, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui umas 3 horas conversando, porque você tem Ricardo. história. Eu assim, primeira vez que a Maria Eugênia passou seu contato pra mim, entrei em contato com você, já gostei da maneira que você abordou, mandou um áudio, achei um áudio muito bacana, falou, esse cara aqui é um cara bacana, e agora eu tô confirmando isso aqui pessoalmente, ao vivo. Eu Obrigado. vejo que você é um cara imparcial, você é um cara realmente ímpar, tem uma identidade muito bacana, muito forte, eu acho que a música precisa muito disso aí. Os artistas, na minha opinião, tem que ter um pouco que você tem disso aí, de ser um cara que conhece outras culturas, que traz coisa de outra cultura para dentro da sua música, e isso você consegue representar bem a música brasileira de uma maneira de muita qualidade. Tanto na música quanto na Obrigado. personalidade, você está de parabéns. Obrigado. A estrada nos trouxe isso, assim como o seu trabalho também. Você que você é um artista e você sabe de como isso funciona em termos de sensibilidade, em Exatamente. termos de proposta. Eu acho que a primeira coisa, você me perguntou sobre por que não sertanejo, por que não isso. A gente escolhe, a gente na verdade não escolhe, a gente é escolhido. Exatamente. Quando você vê, você está A fazendo. gente é escolhido. Então, quando você vê, você está fazendo e a sua alma bate mais por aquela levada. E eu não sei se aquilo vai me deixar milionário, mais famoso, mais isso, mais aquilo. Mas aquilo, eu faço, eu tô na música até hoje porque eu faço o que gosto, mas principalmente gosto do que faço. Exatamente. Lá em Ribeiro fala sobre isso, porque gostar do que faz tem os atropeços ali do caminho. Mas o cara vai Né? não vou mexer mais com isso, não. E ele Primeiro fala, eu gosto, tropicão, ele falou, adoro dar palestra, mas eu odeio viajar. Agora como é que eu dou palestra sem viajar? não é? Não é verdade? Você tem sempre uma coisa que é um senão. Muito obrigado por ter me proporcionado esse espaço aqui, Ricardo. Eu que agradeço, rapaz, de Você, a sua coração por você ter equipe, a vindo. sua equipe toda, o pessoal envolvido. Muito, muito obrigado. E tomara que as pessoas curtam a nossa conversa, que foi Vão um homem da curtir, cobra aqui, sensacional. abriu Eu queria que tampa. eu gosto de ser que você conversa bem. Primeira coisa para ele poder finalizar, eu queria que você deixasse o seu Instagram pra galera te procurar lá. E também você mandasse um abraço para um cara da cachaça que você disse que ia mandar, né? Ô, menino, E também, Silvânia. E claro. também fizesse as suas considerações finais aí também pra galera do Brasil. Minhas considerações finais nesse programa. Eu Não, não isso. pretendo ir embora desse mundo. Não, é nesse programa mesmo, não. Que é isso? Olha só, um beijo, Filemon, cachaça Filmon, que foi campeã 2 vezes, 2 anos seguidos lá em Minas, como uma das melhores cachaças do Brasil. E é uma cachaça legal. Bebam com moderação, claro. Mas procurem saber da cachaça Filmon, com PH. Filmon, né? Eu vou comprar dessa pra mim. Que é do amigo Filemon, feita aqui no Alambique, pertinho aqui de Vianópolis, ali, Silvânia. Então, o pessoal vai gostar. Um beijo. Fez aniversário recentemente. Um abraço, Filemon. Sucesso com a cachaça Filmon, que vocês têm que experimentar. É pura. E as minhas considerações de encerramento desse programa, desse podcast, é o seguinte. Sejamos mais amigos, sejamos mais amáveis e que nós possamos compreender as pessoas e suas diferenças. Porque a gente tem todos os exemplos em volta da gente, a gente só não aceita porque não quer. Exatamente. Então as pessoas estão ficando
ranzinzas, amarguradas, violentas, sabe? Não é fácil viver não, velho. Viver é uma arte. Não, e a gente vive num país que nos oferece todas as oportunidades do bem para a gente fazer isso, com todas as suas diferenças, com todas as suas nuances. Então, que nós saibamos viver de uma forma, sabe, de uma forma pacífica, porque no final, não sei se vocês sabem, a gente morre. É verdade. A gente morre, seja você com 1 milhão ou com um tostão. Então, meu amigo, que nós tenhamos um país que merecemos. Maravilha. E o seu Instagram, você não falou? É Pádua Cantador, tem o Instagram, tem o YouTube também. Pádua Cantador, quem quiser encontrar, só. Tem uns vídeos lá, Pádua Cantador. Só digitar Pádua, porque tem outro Pádua, inclusive bem mais velho que eu, lá no Rio de Janeiro. Ele chama, acho que é Pádua Oficial e tal. Mas não tem nenhuma briga. Não sou da família do Guilherme de Pádua, minha família, sou Antônio de Pádua da Silva, filho de Sebastião da Silva Rosa e Eva da Silva Rosa. O nosso sobrenome é Silva. E as pessoas perguntam por que eu estou falando isso. Porque muita gente acha que é um sobrenome de famílias tradicionais de Minas, mas eu não sou. O pessoal gosta de santo, botou o nome de Antônio de Pádua, em homenagem a Santo Antônio de Pádua. E eu deixei só Pádua, começou assinando os cartoons e ficou pra música também. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigado. Desculpa a falação. Valeu. Maravilha, galera. Então eu sou o Ricardo Augusto. Obrigado por todos aí. Até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele há de querer.